Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje é dia 15 de agosto, quarta-feira, e vamos falar sobre um tema muito importante, enfisema pulmonar, uma doença crônica que pode levar a pessoa à morte. Mas antes, eu quero mandar muitos abraços especiais. Os abraços de hoje vão para o senhor Antônio Viana Chagas e os seus familiares, que moram no bairro Vila Alba. E também para Divanir Maria Tomás Damásio e sua mãe Elvina, que são moradoras lá do bairro Cerejeira 2. E para a dona Malta Alves Vieira e sua filha Edna, que moram no bairro Monte Castelo. O enfisema pulmonar é uma doença degenerativa que geralmente se desenvolve muitos anos depois de agressão aos tecidos do pulmão devido ao hábito de fumar e outras toxinas no ar. Caracterizado pela falta de ar, cansaço, tosse excessiva, o enfisema é uma doença silenciosa e que, se não for tratada a tempo, pode levar a pessoa à morte. Sobre este assunto, eu converso com a médica pneumologista, uma grande amiga, doutora Liana do Ailib. Doutora Liana, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João. E eu gostaria de que a senhora esclarecesse para a população o que seria enfisema pulmonar, uma parte das doenças pulmonares crônicas. O enfisema pulmonar é uma doença respiratória de caráter progressiva, causando falta de ar, tosse, cansaço, cujo dano pulmonar é causado principalmente pelo hábito de fumar, por poeiras ambientais, pela fumaça ambiental, pela fumaça de lenha e outros químicos que podem causar dano prejudicial ao tecido pulmonar. Então a principal causa de enfisema pulmonar seria o tabagismo. A principal causa, de longe, é o tabagismo. E quando que a gente sabe que a pessoa que fuma muitas vezes, doutora Liana, ela tosse, ela tem um pouco de cansaço quando vai fazer alguma atividade física. Quais são os primeiros sinais e sintomas que a pessoa que fuma ou não, ela pode perceber e falar, bom, acho que eu estou com algum problema pulmonar grave? A tosse, seja ela com catarro ou não, cansaço, o cansaço para fazer as atividades, subir uma escada, fazer as atividades rotineiras, aquelas atividades que ele fazia antigamente, suas atividades habituais, aquilo que ele fazia rotineiramente no seu dia a dia, que ele começa a fazer e começa a sentir que ele não consegue fazer normalmente. Normalmente aquilo que ele começa a fazer, ele começa a perceber que ele começa a ter certa dificuldade. Todas as vezes que esse paciente percebe que começa a ter alguma dificuldade, esse é o momento ele procurar um pneumologista. E a gente sabe que, como o cigarro ele é um agressor a longo prazo, existe um tempo assim, mínimo para a gente falar, bom, a pessoa fuma durante tantos anos, ela tem mais chance de desenvolver enfisema, ou independente do tempo que ela fume, ela tem chance de ter enfisema pulmonar? Não tem um tempo mínimo. Não tem um tempo mínimo. Mesmo a pessoa tendo parado de fumar, alguns pacientes acreditam que, não, eu parei de fumar, eu não preciso procurar, eu não vou ter doença pulmonar, eu não vou ter o enfisema pulmonar, eu não vou ter uma bronquite crônica, eu não vou ter uma doença pulmonar relacionada a isso, porque eu parei de fumar. Então a agressão permanece. A agressão permanece. A gente costuma dizer que o hábito de fumar é uma poupança negativa. Ele pode desenvolver uma doença pulmonar relacionada ao cigarro, mesmo tendo parado de fumar. Então esse dano ele é eterno para o paciente. Ele pode ter parado de fumar há 20 anos e ele pode desenvolver uma doença pulmonar como o enfisema pulmonar, como uma bronquite crônica, mesmo ele tendo parado de fumar há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, ele pode desenvolver uma doença pulmonar causada por isso. E assim, quando o paciente ele chega ao seu consultório, como que é feito o diagnóstico? Ele é somente clínico? É necessário que a senhora faça algum tipo de exame de imagem para a senhora fechar o diagnóstico de enfisema? O diagnóstico do enfisema pulmonar, o enfisema pulmonar, a gente chama, hoje em dia, João, o enfisema e a bronquite crônica, eles são
chamados hoje como DPOC, são relacionados como doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Isso facilita para o médico. O paciente não chama isso como DPOC, para o médico é como DPOC. São as duas doenças relacionadas ao cigarro. Essas duas doenças são feitas, o diagnóstico é feito de uma maneira muito simples, através de um exame chamado espirometria ou prova de função pulmonar. Esse exame é um exame feito através de um aparelho muito simples, é o exame que os pacientes costumam chamar de exame do sopro. É um exame muito simples, é um exame que não dói, ele precisa simplesmente soprar um aparelho, a gente treina o paciente para isso, faz no consultório, não tem, ele não precisa correr, ele não precisa tomar anestesia, não precisa nenhum esforço maior, ele faz sentado ou em pé, na maior parte das vezes ele faz sentado. É um exame de baixo custo, e esse é o exame que faz e dá o diagnóstico precoce da doença. É através deste exame que se faz o diagnóstico do enfisema ou da bronquite crônica, do enfisema e da bronquite crônica, das duas doenças que compõem o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse exame é feito de uma maneira muito simples e através desse. Não é feito através de raio-x, não é feito através de exames do coração, nem outro exame. O raio-x do tórax ele é feito somente para afastar outras complicações. Certo. Doutora Eliana, o fumante que é passivo, aquele que convive num ambiente onde outras pessoas fumam, ou até mesmo é casado com uma pessoa que fuma, ele pode desenvolver enfisema pulmonar? Sim, bom, pode. Eu espero um minutinho que a gente vai responder essa pergunta daqui a pouco, logo após os nossos comerciais. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Conversamos hoje com a doutora Liana do Ailib, que é pneumologista, e falamos sobre enfisema pulmonar. Doutora Liana, eu perguntei no bloco anterior, muitas pessoas que convivem com fumantes, os fumantes passivos, têm preocupação. Eles podem desenvolver uma doença crônica do pulmão, como enfisema? Sim. A fumaça, a inalação da fumaça no ambiente familiar também é causadora do enfisema pulmonar, João, ao contrário do que antigamente se pensava. E é por isso a preocupação do ambiente, por isso a preocupação de todas as organizações e das organizações mundiais, de se afastar da proibição do fumante, de fumar em lugares fechados, exatamente por conta disso, porque hoje a gente sabe que a fumaça nos lugares fechados também é possível causar doença naquelas pessoas que não fumam. E depois que é feito o diagnóstico, como a senhora comentou anteriormente, através da espirometria, qual que é a abordagem inicial, o tratamento inicial mais indicado para o controle da doença? A doença, a abordagem, ela tem diversos caminhos. A abordagem, ela tem vários pontos a serem seguidos. Basicamente, a gente trabalha em cima de uma classificação de gravidade. Infelizmente, esses pacientes chegam até o pneumologista tardiamente, porque a maior parte deles já chega quando o diagnóstico já é muito tardio. A maior parte deles já chega com o diagnóstico já feito numa fase muito avançada da doença. O tratamento é mais difícil, com certeza. O tratamento, com certeza, é muito mais difícil. De qualquer maneira, existem medicamentos
que aliviam muito os sintomas, e esses medicamentos eles são utilizados. A reabilitação pulmonar, ela também deve ser feita com fisioterapia, claro que na medida do possível. Por incrível que pareça, alguns pacientes até acham que agora que a doença pulmonar, ela já estou com enfisema, agora que eu não vou querer parar mesmo de fumar. Por incrível que pareça, João, a medida mais importante ao longo desse tempo, a medida mais importante na preservação da função pulmonar é parar de fumar. Independente da sua fase da gravidade, o mais importante é parar de fumar. A senhora tocou num ponto importante, doutor. A gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade em parar de fumar, é um hábito, um vício de longo prazo. E qual que é a abordagem que a senhora recomenda para os pacientes, para aquelas pessoas que fumam, para procurarem um médico pneumologista, já para iniciarem um tratamento, para evitar uma complicação pulmonar maior e conseguir já chegar ao ponto de parar de fumar? Olha, o principal para parar de fumar, é possível parar de fumar. Existem medicamentos que auxiliam. Hoje, o tratamento para o tabagismo é possível. A gente tem na cidade centros cadastrados para o tratamento do tabagismo, com medicamentos disponíveis para o tratamento do tabagismo. É possível tratar o tabagismo. É possível parar de fumar sem sofrimento. Antigamente as pessoas achavam que parar de fumar tinha que sofrer, tinha que ser na raça, e tinha que parar de fumar porque fumar tinha que parar porque tinha que ser com vergonha na cara, tinha que tomar vergonha na cara. Não existe isso. Existe dependência mesmo, é sabido, existe uma dependência química e o medicamento auxilia no tratamento do tabagismo. E o medicamento auxilia na cessação do tabagismo. Então, é necessário o auxílio do médico nisso. Então, a procura pelo pneumologista é fundamental. Ou um bom clínico também, um clínico que seja cadastrado, um clínico que seja que possa auxiliar nessa hora, que possa auxiliar nesse tratamento, que possa fazer parte desse protocolo de tratamento, para que possa auxiliá-lo nessa vivência, nesse momento, para que ele possa passar por essa transição sem sofrimento. Cessar o tabagismo é possível sem dor. E na experiência da senhora, doutora, quanto tempo geralmente leva? A gente sabe que varia muito de paciente para paciente, mas uma média, assim, uma pessoa que decide, resolve, quero parar de fumar, quanto tempo demora para ela conseguir obter o êxito nisso? Em média, 3 meses é o período que a gente utiliza o medicamento. Mas ele para de fumar com menos tempo. E eu gostaria que a senhora, diante da sua experiência em tratar doenças pulmonares, gostaria que a senhora passasse algumas recomendações para os nossos espectadores, como se prevenirem e já evitarem, conseguirem parar de fumar e evitar uma progressão para uma doença crônica. Prevenir a doença pulmonar é não fumar, evitar o fumo. Quer dizer, se já começou a fumar, parar de fumar. Aquele que não começou a fumar, não coloque o cigarro na boca. Não comece a fumar. Aquele que já começou, pare. Principalmente aquele que tem história de doença pulmonar na família. Aquelas pessoas que têm história de doença pulmonar na família, já existe uma história genética na doença na família, tem uma propensão maior a ter a doença pulmonar. Isso é sabido. Então, essas pessoas têm uma probabilidade maior de apresentar uma doença pulmonar. Então, essas pessoas que já têm história
e já estão fumando, essas pessoas a gente já sabe que existe ainda a mais uma probabilidade maior de vir a desenvolver uma doença. Então, essas pessoas já estão correndo um risco muito mais sério de vir a apresentar a doença pulmonar. Então, essas pessoas, se já estão fumando, tem que parar. Bom, vocês viram, gente, não há benefício algum em fumar. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, doutora Eliane, e contar com a senhora em programas subsequentes. Muito obrigado. Obrigada a você, João. Estou à sua disposição. É isso aí, gente. Se você tem críticas ou sugestões, fale conosco. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se quiser enviar uma carta, escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer poder tirar suas dúvidas e lembre-se sempre, o nosso compromisso é de fé e saúde. Vamos agora para aquele momento especial do programa, a reflexão do dia. O mundo em que vivemos é uma máquina complexa, cheia de energias e mistérios. Essas energias que nos envolvem criam parâmetros que nos confundem. Somos cobrados diariamente sobre atos e atitudes. Com isso, criamos dentro de nós uma cobrança constante, dividida entre o certo e o errado, entre o certo e o duvidoso, entre o que é bom e o que é ruim. Santa cobrança interna muitas vezes gera um estresse desnecessário. Para aliviar as suas dores mentais, não seja tão exigente com você. Deixe que a vida lhe sorria e que lhe dê a energia necessária para aquilo que você quer construir. Ser feliz. Por isso, lembre-se sempre, a cobrança em demasia rouba-nos um tempo precioso que desestabiliza a nossa harmonia interna. Bom, tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite maravilhosa e fiquem com Deus.